Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Givanildo novamente e eu vou nesse vídeo dar continuidade ao estudo dos números inteiros, tá certo? Nós vamos ver agora sobre como se faz a leitura dos números inteiros. Prestem atenção. Para cada número inteiro positivo, existe número inteiro negativo correspondente. Veja alguns exemplos. Por exemplo, esse número aqui. Como que eu leio esse número? Eu leio como mais um ou um positivo, desculpe. E para esse número positivo mais um, existe um número negativo correspondente a ele, seria o menos 1. Eu posso ler menos 1 ou 1 negativo. Mesma coisa para o 2. Se tiver o mais 2, eu posso ler mais 2 ou posso ler também 2 positivo. Um equivalente correspondente a ele negativo seria o menos 2. Eu posso ler menos 2 ou 2 negativo. E assim por diante. Mais 3 ou 3 positivo, mais 4 ou 4 positivo, menos 3 ou 3 negativo, menos 4 ou 4 negativo e assim por diante. Então essas são duas formas corretas de se fazer a leitura de números inteiros, tá certo? Então os números inteiros são os números que eu posso representar como número positivo e como número negativo. E outra observação importante é que cada número inteiro positivo é associado a um número natural diferente de zero. Por exemplo, o mais 1, ele equivale ao mesmo que o 1 como um número natural. O mais 2, ele equivale ao mesmo que o 2 como número natural. O mais 3 equivale ao mesmo que o 3 como número natural, e assim por diante. Ou seja, os números naturais são considerados números inteiros positivos, tá certo? Então não esqueçam isso. Os números naturais também equivalem aos números inteiros positivos. Agora vamos falar de conjunto. Conjunto dos números inteiros. Na matemática, nós organizamos os números de acordo com suas características. E essa organização é feita através de conjuntos, chamamos de conjuntos numéricos. No sexto ano, vocês aprenderam e estudaram o conjunto dos números naturais. Lá no sexto ano, o conjunto dos números naturais, você estudou, os naturais são os números que nós usamos para contar, que é o 1, vou escrever aqui para lembrar, 1, o 2, o 3, o 4. Nós ordenamos esses números assim, em ordem crescente, né? 6 e assim por diante, é infinito, então eu coloco reticências, separando por vírgula, incluindo o zero também. Aí quando eu tenho o conjunto formado por esses números, nós chamamos de conjunto dos números naturais, onde eu vou colocá-los entre chaves, assim, dessa forma, certo? Então aqui eu tenho a representação que eu chamo de conjunto dos números naturais. Para facilitar na matemática, nós criamos um símbolo para esse conjunto. Como é natural, usamos o símbolo de N. É um N com um tracinho aqui a mais. Então esse símbolo aqui representa o conjunto dos números naturais. Em qualquer livro de matemática, em qualquer idioma que aparece esse símbolo, ele representa o conjunto dos números naturais. Agora, nós vamos falar do conjunto dos números inteiros. O que seria o conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros seria você já tem os números naturais, já conhecemos 0, 1, 2, 3, nós não jogamos fora esses números não. E assim por diante, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar esse conjunto. Eu vou acrescentar aqui os números negativos. Porque esse 1, esse 2, esse 3, esse 4, esse 5, esse 6 são os números naturais que também podem ser representados com sinal de mais, né? Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, assim por diante. E os números negativos agora eu vou acrescentar. Só que eu vou acrescentar à esquerda do zero. Vou colocar aqui o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e assim infinitamente para a esquerda, certo? Aí agora eu vou fechar a chave aqui, que essa é a notação de conjunto usando a chave. E vou dar um nome para esse conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. E usamos um símbolo para esse conjunto, no caso aqui vai ser o Z. Vai ser um Z com um risquinho a mais. Eu fiz aqui a lápis de novo para poder explicar para vocês, mas na verdade está escrito aqui, olha. Então, o que seria o conjunto dos números inteiros? Seria o conjunto formado pelos números inteiros positivos, pelo zero e pelos inteiros negativos.
e representado pela letra Z. Por que a letra Z? Porque o matemático que criou esse conjunto era um matemático alemão. E em alemão, a palavra número se escreve com Z, Zain. Tá certo? Agora vamos ver um exemplo aqui para ajudar vocês a resolver as atividades do caderno, certo? O exemplo está assim, olha. Represente com o número inteiro. Letra A, 47 graus Celsius acima de zero. O que seria 47 graus Celsius acima de zero? Nós não vimos que acima de zero significa que é um número positivo no termômetro? Se é número positivo, então esse 47 aqui eu vou representar como mais 47 aqui, graus Celsius. Então ele quer que se represente dessa forma, represente como número positivo ou como número negativo. No caso aqui, acima de zero é positivo, então eu represento mais 47, o símbolo vai ser graus Celsius. Esse aqui é o símbolo, tá? De graus Celsius. Letra B, débito de R$800. Nós vimos também que crédito representamos como número positivo e débito como número negativo. Nesse caso, então, eu vou representar como menos R$800. Tá certo? Então, é dessa forma que você vai fazer as atividades. Agora, tentem fazer as atividades. Se necessário, revejam os vídeos. E se tiverem dúvidas, podem entrar em contato no WhatsApp. Bons estudos para vocês. Até mais.